vão ouvir. Né? Então, eu passo a palavra ao professor Jonathan, desejo-vos a todos a melhor aula possível, não é? E depois, no final, quando chegarem à parte das perguntas, vocês poderão partilhá-las com os monitores e seguirem a dinâmica normal nestas aulas. Tá bom? Jonathan, um prazer muito grande e boa aula aí. O prazer é todo meu, professor Nuno. Acho que é a primeira vez que a gente deve estar no mesmo ambiente, né? Exato. A gente nunca se encontra, né? Então, um prazer estar igualmente, igualmente. Muito grande. Pessoal, boa noite. Para mim, um prazer. Fico muito, muito feliz com o convite para estar aqui. Hoje foi um dia bem puxado, mas eu fico feliz que vai terminar com esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Bom, meu nome é Jonathan, como o professor Nuno falou, eu sou doutorando pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, eu estou estudando a formação de grupos ditos nazistas na África do Sul durante os anos 30 e 40, tentando mapear, fazer uma perspectiva, traçar uma perspectiva transnacional do nacionalsocialismo para além do continente europeu. E no mestrado, eu fiz na Unifesp, sob a orientação da professora Patrícia, até na graduação também, sou da turma de 2010 da Unifesp, e tem uma dualidade assim, que me faz ficar muito feliz de estar aqui com vocês, mas uma certa tristeza de não poder estar na universidade, não poder pegar o ônibus até o Pimentas, que eu tenho bastante saudade. Foram anos muito, digamos assim, muito saudosista da minha parte, a graduação na Unifesp. Infelizmente, a gente está tendo que lidar com esse momento que o contato aqui é bem mais frio, bem mais impessoal, infelizmente. Queria poder estar na sala de aula com todos. Mas é isso aí. Bom, eu, como disse, fui orientando a professora Patrícia, e a partir disso que eu gostaria de talvez introduzir o assunto da aula, para dizer, assim, o quanto dar esta aula aqui hoje me deixa feliz, mas também extremamente preocupado. Porque no Krumah é uma figura que me acompanha há um bom tempo, mas mostra um certo reflexo, digamos assim, do quão poucas pessoas nós temos na área de história da África. Porque já tem uns anos que eu sou convidado, assim, muitas vezes para falar no Krumah, e eu nunca o pesquisei necessariamente a fundo. Meu mestrado, com a professora Patrícia, eu trabalhei com futebol em África, como a transferência dos jogadores de futebol de Gana para a Inglaterra circundava num discurso neocolonial nas relações desses países. E por algum momento, em algumas páginas, eu discorri acerca de identidade e no Krumah, e isso me faz sempre ser convidado para falar sobre ele, o que eu acho muito legal, mas me preocupa, assim, que é um reflexo também de como figuras tão importantes como Kwame Nkrumah são pouco pesquisados na nossa esfera acadêmica de pesquisa. Então, espero que os debates que a gente traga hoje isso tenha alguma curiosidade em alguém, algo desse tipo para a gente conversar. Um ponto que eu acho essencial a gente começar por essa aula, principalmente porque nós estamos falando de um livro muito importante, mas que carrega em si um problema de contexto para sua publicação no Brasil, que vou mostrar aqui para vocês, Na Casa de Meu Pai, a África na Filosofia da Cultura, escrita pelo ganês Kwame Anthony Appiah. É interessante esse seu o texto, o mito de um mundo africano, para a aula para falar de Nkrumah, porque o Nkrumah está muito presente nesse livro, principalmente no texto que vocês leram, mas ele é um interlocutor escondido. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque há várias questões pessoais que carrega essa obra. O que eu posso dizer é que é um livro que foi lançado em 1992 e veio ao Brasil porque ele se tornou um best-seller. Até hoje, a obra mais vendida, que mais circulou do Kwame Appiah, e vai chegar no Brasil em 1997, 5 anos após
o seu lançamento. Qual que é a questão aí? Ele vai chegar num pensamento. É um dos livros mais importantes sobre o pensamento africano no Brasil, nessa linha que a gente vai chamar de pós-colonialista. Vamos entender um pouco esse momento que o livro chega. A gente está falando de um período em que os estudos sobre a história da África estão começando a ficar um pouco mais massificados e a gente está começando a ter uma área que de fato se chama História da África. Não que não existia antes, pelo menos pesquisa sobre isso, mas de fato uma área que se chama História da África é algo que vai aí nascer no começo dos anos 90 no Brasil. A professora Patrícia, ela é uma das filhas desse processo, é uma das primeiras africanistas que vão aparecer dentro dessa área. E a gente é um período que a gente tem uma escassez muito grande de publicações sobre o pensamento africano nos anos 90. E aí eu quero dizer para vocês que história da África não é a mesma coisa que história do pensamento africano. Tanto é que o começo, a gente tem uma grande predominação desses estudos de história da África nas culturas ancestrais africanas, ou até mesmo a incorporação de temas que não são necessariamente parte do cânone da história da África, como as diásporas, é um exemplo. Mas não o pensamento africano. O pensamento africano, ele é um fenômeno de estudo bem mais recente no campo de história, pelo menos na universidade. O que mostra algumas coisas para nós. A primeira, que nós discutimos África por bastante tempo, sem saber o que os africanos pensam sobre a África. Diferentemente do que a gente faz dos nossos estudos acerca dos Estados Unidos, da Europa. Aliás, é importante frisar que, se eu me lembro bem acerca do currículo da Unifesp, vocês vão ter introdução à história antiga e medieval, história antiga, medieval, moderna 1, moderna 2, contemporânea 1, 2 e 3. São 8 matérias para se falar de história da Europa. O que mostra que o currículo acadêmico, ele em si só, ele já carrega um problema de naturalizar a Europa como um grande recorte temporal. Então, quando você está falando de história moderna, você necessariamente está falando de uma história do continente europeu, uma história da Europa. Enquanto vocês têm um semestre de história da África que o professor ou a professora tem que fazer um recorte assim muito esplêndido para dar conta de um assunto, já que, enfim, o tempo é muito limítrofe para você lidar com a história de um continente extremamente complexo, extremamente complicado sobre isso. Então, a gente já vê aí essa certa disparidade. No caso aqui, seguindo a ideia, mostra que como nós sempre usamos o prisma dos historiadores e dos cientistas sociais americanos, europeus, desconsiderando completamente os intelectuais africanos. Esse é um problema muito sério acerca dos estudos desse continente no Brasil. A gente busca sempre uma história a partir da academia ocidentalizada, se eu posso assim dizer. Isso, na verdade, a gente vê em todas as áreas dos nossos estudos. História do Brasil, a gente tem o que chamamos de brasilianistas, né, que são os americanos, europeus que passaram a estudar o Brasil, que eles têm que ser estudados, eles têm que ser lidos, mas é um fenômeno que da contrapartida raramente acontece. A gente tem muita dificuldade de pesquisadores brasileiros falando de temas além-mar. Sempre o idioma até uma dificuldade, e é por isso que os estudos acerca do pensamento africano ficaram tão defasados, se eu posso assim dizer, no Brasil. É muito comum você encontrar muitos cursos de história da África em que vão imperar uma bibliografia europeia ou norte-americana. Mas, dado esse início, eu não vou falar do Na Casa de Meu Pai agora. Eu quero dar um preâmbulo acerca do próprio panafricanismo, da gente trabalhar alguns nomes, conhecer alguns nomes até chegar no Nkrumah, porque o panafricanismo ele passa por fases, por momentos. Mas guarda as informações que eu dei aí sobre o trabalho Na Casa do Meu Pai, principalmente essa ideia de que ele chega no Brasil sem obras para dialogar. Então, a gente não entende no momento que Na Casa de Meu Pai chega no Brasil, não se tem muito claro qual é o debate que ele está fazendo e com quem ele está conversando ali. Vamos tentar desvendar um pouquinho disso hoje. Mas vamos lá. Sobre
o panafricanismo? É importante a gente dizer já logo no começo. O panafricanismo, ele nasce no comecinho do século XIX. O panafricanismo é filho dos negros da diáspora. Isso lidando com da diáspora para os Estados Unidos. E ele vai ter o seu ápice no final do século XIX. O que a gente vai tratar do século XX são muito mais as estratificações e do quanto, digamos assim, dos vários tipos de panafricanismos que vão aparecer depois. Mas como um movimento mais homogêneo, a gente tem o século XIX. E vai nascer principalmente como um contraponto ao colonialismo e ao racismo europeu no século XIX. É importante a gente dizer, a gente está falando, nesse momento, do que imperava acerca do racismo científico do século XIX. As pan-ideologias, elas nascem muito desse enfrentamento, né, do enfrentamento ao colonialismo. O pan-arabismo ele também tem uma gênese ali, mas vamos ficar no panafricanismo. E aí a gente precisa lidar, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na ordem semântica da coisa, uma consideração de ordem semântica. Quando a gente fala de panafricanismo, a primeira coisa que a gente vai pensar nisso é que a gente está falando do movimento africano, e não é. À primeira vista, isso até deixa implícito que tem uma relação estreita com o continente africano. Só que essa ideologia, ela tem a sua origem nos países de colonização inglesa. E a gente até tem que entender que existe uma certa hierarquia das raças pregada pelos intelectuais ocidentalizados. Então vamos entender já a partir disso daí. Nós estamos falando de panafricanismo, que é um movimento que nasce dos intelectuais ocidentalizados, que são ou filhos de africanos ou africanos que passaram pelo processo de diáspora. Mas é um movimento, antes de tudo, ocidental, e existe uma ideia muito forte de hierarquia de raça nisso tudo daí. Os negros ocidentalizados, eles tendiam a achar que eles eram a elite da raça e que eles conduziriam a África para sua libertação. E aí eu vou querer falar de alguns personagens para vocês, que não é o foco da aula, mas acho que são nomes que são interessantes a gente conhecer. E quem quiser se aprofundar depois, à vontade. O primeiro deles, que eu queria tratar, é do Edward Blyden, ok? Um negro americano que viveu de 1832 até 1912. E ele é um dos primeiros a pregar uma ideia de África, do panafricanismo, tendo a África como seu lugar. Parece um pouco estranho, mas a gente precisa muito olhar para a ideia típica de hierarquização das raças que está presente no século XIX. Aquela questão do racismo científico, que é muito vivo. É muito inovador para esse período ele pensar a África como lugar do panafricanismo. Então, o Edward Blyden, ele é um dos primeiros a promover a África como esse lugar, e ele vai participar de um movimento que era o American Colonization Society, que é um movimento que vai para a Libéria lutar pelos direitos dos negros do país. Então, depois de um século de escravidão na Libéria, os negros, os nativos africanos, vão ter o direito de voto sob a administração desse American Colonization Society, que eram os negros americanos retornados. Então, que essa ideia de hierarquização das raças, ela já foi pregada, a Libéria é um dos primeiros lugares que você tem, assim, uma pregação muito grande dessa ideia de estabelecer essa hierarquia. E o Blyden é um dos que vão para a Libéria atuar na desconstrução dessa visão. Tanto é que uma das primeiras brigas que ele vai ter ali no país é especialmente com os africanos cristãos, que já estavam com vários costumes ocidentalizados. Então ele sempre argumentava, dizendo o seguinte: a sua primeira dívida é serem vocês mesmos. Vocês precisam admitir que são africanos e que não são europeus, para aí contribuir com o completo desenvolvimento e bem-estar da humanidade. E aí tinha uma coisa muito interessante, que vai um pouco da geografia social do local. Que ele falava que
os negros precisavam se afastar da costa. Porque na costa existia uma pseudo-civilização que eles chamavam de progresso. E que se eles quisessem, de fato, lutar pela liberdade da Libéria, era para o interior que eles tinham que ir. Aí, uma citação dele, ele falava: as tribos, todavia, mantinham a sua simplicidade e permaneciam naturais, em contraposição aos ocidentalizados que eram visivelmente melancólicos, efeitos do fatal contágio de uma mímica europeia espúria. Então, Blyden, ele vai promover muito essa ideia de que, na Libéria, principalmente, ele é contra, principalmente, a bandeira americanizada da Libéria, mas ele vai promover muito essa ideia do que a África precisa ser a sede do panafricanismo. Ele vai ficar por um tempo lutando contra isso sozinho, mas é importante também a gente ressaltar outros nomes que, ainda que tinham esse pressuposto ocidentalizado, não eram necessariamente, digamos assim, contrários a um panafricanismo menos ocidentalizado, se eu posso assim dizer. Um dos nomes interessantes para a gente conhecer aqui é o Henry Sylvester Williams. O Henry Sylvester Williams foi um intelectual que morreu razoavelmente jovem, vocês vão ver, com 42 anos, mas existe uma briga qual foi o primeiro congresso pan-africano. E cabe ao Henry Sylvester Williams, digamos assim, uma parte dessa briga, em que ele vai desenvolver, que ele vai organizar um congresso em Londres em 1890, quando a gente está tendo o auge do panafricanismo. E aí ele vai organizar lá um congresso pan-africano. Um outro nome importante é o Alexander Crummell, que era um homem devoto à vida religiosa. E aí tem uma grande ideia pioneira no Alexander Crummell, que é pensar o cristianismo, pensar a religião como o ponto de unificação do panafricanismo. O ponto pelo qual você teria uma unidade das pessoas da raça negra. Também viveu durante o século XIX, mas tinha um pouco dessa ideia do Ocidente como o lugar do panafricanismo. Esse aqui é um dos mais importantes. Eu estudo bastante o Dubois. Muitos chamam de Du Bois. Até hoje eu não sei qual é a pronúncia do nome dele. Na Unicamp falam Du Bois, então eu falo Du Bois quando eu estou lá, porque a gente tem que escolher as brigas que a gente vai ter. Mas geralmente eu falo Dubois, William Dubois. Esse ele vai passar, vocês vão ver que é uma pessoa quase centenária, ele vai passar por diversas fases do panafricanismo, desde o auge no final do século XIX até ser a grande influência de nomes como Jomo Kenyatta ou Kwame Nkrumah, que a gente vai falar mais, participando de alguns congressos panafricanistas. Era uma pessoa que tinha muito diálogo, principalmente com as universidades alemãs, onde ele ia frequentemente fazer pesquisa e dar aula. Inclusive, é muito interessante porque eu estou estudando algumas entrevistas que o Dubois deu na época do nazismo, em que ele tinha uma observação muito interessante, que ele chegava lá, ele voltava da Alemanha nazista, questionavam ele, né, acerca do racismo lá dos nazistas, ele sempre falava: eu sou melhor tratado na Alemanha nazista do que nos Estados Unidos. Bom, hoje a gente problematiza isso numa outra perspectiva, mas é a forma que ele encontrou de fazer as críticas às relações raciais nos Estados Unidos. É um dos nomes mais importantes. Gostaria que houvessem mais pessoas estudando o Dubois para, enfim, conhecer um pouco mais dessa perspectiva. Esse aqui é o Marcus Garvey. Muitas pessoas conhecem, é um dos nomes mais famosos desta fase do panafricanismo. Vamos falar um pouquinho do Marcus Garvey. Embora o Alexander Crummell e o Blyden eles tenham ocupado esse certo lugar de destaque no desenvolvimento, na evolução do pensamento pan-africano, ao apontarem a religião como um caminho para a organização dessa unidade, esse ponto da religião só vai ganhar visibilidade mesmo com o Marcus Garvey.
E até a gente está falando de um reconhecimento internacional dele. Mas depois da morte do Marcus Garvey, né, que esse reconhecimento veio. Mas com ele você tem, digamos assim, a desocidentalização do discurso religioso para a África, para o panafricanismo, que é você entender sim que a religião tem que ser um contato, um ponto de encontro, de unidade dos africanos, mas que essa religião não é o cristianismo. E aí ele vai criar, vai consolidar, mas pelo menos consolidar o rastafarianismo. E aí, que no começo chamava, depois que ele morreu, as pessoas estavam chamando de garvismo, mas passaram a chamar de rastafarianismo por conta, para não ficar uma coisa muito atrelada à pessoa. A gente pode falar, talvez, de um panafricanismo econômico, com uma figura que é mais polêmica, com o Booker T. Washington, que era um outro intelectual americano, que vivia na inserção do negro na sociedade capitalista, principalmente na sociedade pós-escravista americana, uma forma de se utilizar da economia como uma justificativa de enfrentamento do contexto capitalista, o que parece muito doido. Mas era a tática que ele pensava ser mais apropriada para você organizar os negros em torno de um projeto de unidade pan-africana. Então a gente precisa entender que no seu início, ali no século XIX, o panafricanismo ele era apenas uma manifestação bem reduzida de solidariedade, que ficava restrita, extremamente restrita, às populações de ascendência africana das Antilhas Britânicas, da onde o Blyden vem, inclusive, e dos Estados Unidos. O panafricanismo ele chega na África no século XX. Então é importante a gente entender que vai ter toda um histórico de auge até do panafricanismo que ele não se dá na África. Ele é filho, ele nasce com os filhos da diáspora para os Estados Unidos. Isso muda bastante no século XX, quando a gente vai ter a imersão dos intelectuais africanos nos Estados Unidos e na Europa. A gente pode, inclusive, falar que um ponto desse de convergência é o Congresso Pan-Africano de 1919, que uma figura muito importante vai participar, que é o George Padmore. George Padmore, que vai estar em todos os congressos pan-africanos depois, inclusive o de 1945, que é o mais importante deles. E creio eu que é o último. É nesse contexto que vai aparecer figuras como Jomo Kenyatta, que depois vai lutar na independência do Quênia. Aliás, Quênia se chama Quênia por conta do Jomo Kenyatta. E a figura do Kwame Nkrumah. Antes de trazer... eu gosto, às vezes, de começar pelo fim, quando a gente vai falar de biografia. Antes de trazer um pouco do caminho, da trajetória, contar para vocês da vida do Nkrumah, vamos entender um pouco do que ele pensava no final da sua vida. Nkrumah foi uma pessoa que ele ampliou a ideia garvista de construção daquilo que ele vai chamar de Estados Unidos da África. Só que ele trazia um elemento novo, e aí onde está a grande contribuição do Nkrumah e o que diferencia dos outros panafricanismos. Ele insere o socialismo como um novo componente. E vai constituir um projeto novo de construção, aí que ele vai chamar de Estados Unidos da África Socialista. Eu vou mostrar para vocês um trecho para exemplificar isso. Vou pegar aqui, apresentar. Também dificuldades com a tecnologia. Eu vou mostrar para vocês um trecho de um livro que é traduzido e que o Nkrumah, ele é um dos poucos trabalhos traduzidos do Nkrumah, que ele escreve em 1970, nos últimos anos de vida, quando ele já não é presidente de Gana. Aqui a gente está vendo o Nkrumah, viveu de 1909 até 1972. Vamos ler esse trecho aí do livro dele, que se chama Luta de Classes na África, que é um livro que eu acho que é um pouco a redenção do Nkrumah. Diz o seguinte: o objetivo principal dos revolucionários do mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo pan-africano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo o mundo. Bom, isso é o que ele falou já no final de vida. Ele já estava exilado,
quando ele já estava já nos seus últimos anos, já razoavelmente doente. E eu quero falar um pouco da trajetória até chegar nessa citação. Vamos lá, quem é Kwame Nkrumah? Nkrumah, como muitos que vão estudar no exterior, ele é filho das elites africanas. Ele é de uma família tradicional de Gana e vai ter toda a sua educação, a sua criação com esses princípios ocidentalizados. Então, Nkrumah, ele estuda em escola católica, inclusive ele tinha um grande mentor que era considerado uma das lideranças católicas mais importantes da Gana, inclusive era o mentor dele, que eu esqueci o nome, era referendado como Maria Africana. E ele tem toda essa criação religiosa, extremamente conservador, estudando no colégio mais caro de Gana. E aí, como bom filho da elite, quando ele chega à idade universitária, ele vai para os Estados Unidos. E quando ele chega nos Estados Unidos, isso a gente está falando aí da década, o final da década de 20, começo da década de 30, o Nkrumah começa a ter contato. O primeiro contato que ele tem é com Marcus Garvey. Não com a pessoa em si do Marcus Garvey, mas com os garvistas, os seus seguidores. É nesse momento, inclusive, que ele tem uma fase trotskista, que depois ele vai morrer de vergonha de falar disso, que ele já tinha sido trotskista. E ele vai começar a se envolver nesses movimentos e começar a entender um pouco. A fase dele nos Estados Unidos é extremamente voltada para, digamos assim, o crescimento intelectual dele. E mais do que isso, o religioso. O Nkrumah nunca deixou de ser cristão. Inclusive, ele tinha uma luta muito interessante, porque a gente está falando de um tempo que algumas igrejas conservadoras, a presbiteriana, principalmente algumas batistas, não permitiam a presença de negros nas igrejas. É importante pensar que o Nkrumah, ele está ali nos Estados Unidos, no mesmo, para a gente contextualizar um pouco sobre o que a gente está falando de raça. É mais ou menos o mesmo período que o Gilberto Freire vai escrever o Casagrande Senzala. Inclusive, há alguns boatos, mas eu nunca vi confirmação disso, de que o Nkrumah chegou a conhecer o Freire. Então, para a gente ter um pouco dessa noção, uma das primeiras coisas que o Gilberto Freire fala para responder às críticas que ele está recebendo por Casagrande Senzala é dizer que ele sentia cheiro de carne negra na janela da casa dele, dizendo que queimavam negros na rua no período. Então, o Nkrumah, impedido de conseguir participar dessas igrejas, ele funda várias igrejas presbiterianas negras, que eram igrejas que os negros poderiam ali fazer o seu culto, a sua devoção. Ele era um pregador muito eloquente, chegou a fazer um pouco de fama até em uma parte dos Estados Unidos, entre Nova York, como um pregador itinerante aí entre essas igrejas. Mas ali ele vai ter contato com história, com as ciências políticas, com teatro. Ele é um cara muito apaixonado pelas artes cênicas, até que de fato ele vai para a Europa, e é lá na Inglaterra que ele tem a formação política dele, que é quando ele vai encontrar outros panafricanistas, e aí ele vai ter uma consolidação do que ele pensa acerca de política. É quando ele vai conhecer os escritos marxistas, aonde ele vai olhar para o que está acontecendo na União Soviética e se tornar uma pessoa extremamente simpática ao socialismo. E já desse começo, quando ele está começando a conhecer pessoas como o Jomo Kenyatta, o George Padmore, que foi um certo mentor, o William Du Bois, ele começa a entender que aquele panafricanismo que eles estão pensando só é possível se a gente pensar num prisma e na perspectiva do socialismo. E ali ele já tinha muito claro o que ele queria. O que ele ia fazer quando voltar para Gana. Então, terminando o seu momento, ele participa do 5º Congresso Panafricanista, que acontece em Londres, em 1945, no último ano da Grande Guerra. E antes de chegar em Gana, ele vai passando por vários outros países africanos, lutando. Ele participa de algumas lutas de independência em alguns lugares, pegando experiência, principalmente na luta armada, porque quando ele chega em Gana, ele organiza, de fato, ele chega com uma certa fama, e faz parte da estratégia dele, né, digamos assim,
passar por esses vários países antes. Ele passa por Costa do Marfim, ele passa por Senegal, por Camarões, vai passar na Guiné do seu amigo Sékou Touré, até que ele vai para Gana. E chegando lá, ele organiza um movimento forte que conta com o apoio de setores muito importantes, como, por exemplo, os produtores de cacau, que era o produto que comandava a economia ganesa, os mineiros também. E ele vai preso, e quando ele está preso, acontece uma eleição legislativa, a qual o partido dele vai muito bem. E aí tem um ponto muito interessante do processo de independência ganesa, que é um processo de independência que acontece sem uma grande guerra. Porque a coroa britânica percebe, no momento que as eleições legislativas têm essa grande vitória do partido do Nkrumah, eles percebem que não vai dar para manter o Nkrumah lá, e que já não está fazendo muito sentido você ter o Estado ganês sobre o domínio britânico. Então o que eles fazem? Eles libertam o Nkrumah, e o Nkrumah, ele vira uma espécie de primeiro-ministro de Gana. Isso eu estou falando lá de 1956, 1957. Lembrando, Nkrumah com forte apoio dos mineiros, com forte apoio dos produtores de cacau, do sufrágio feminino, que já nesse período era uma questão para ele. E aí ele se torna uma espécie de primeiro-ministro que divide um poder com um outro primeiro-ministro escolhido pela coroa britânica, até fazer uma transição em que ele vai se tornar presidente em 1961. E o Nkrumah, ele assume a presidência, e aí a gente pode ver já, digamos assim, esses ideais pan-africanistas dele. Um lugar onde ele vai demonstrar bastante essa propaganda pelo pan-africanismo é o futebol. Porque ele vai olhar principalmente como o futebol está sendo usado como um instrumento de propaganda no bloco soviético, e vai investir uma grana pesada no futebol ganês. Então, ele constrói uma estrutura muito grande para a seleção ganesa, ele manda fazer um novo uniforme para a seleção, que será um uniforme todo branco com uma estrela preta no meio, que aí eles ficaram conhecidos como Black Stars. E vai construir, a partir daí, toda uma imagem de identificação da população com essa seleção. Então, ele gastou com o que existia de mais moderno em medicina esportiva, trouxe vários profissionais de outros lugares do mundo. A seleção ganesa, ela virou a seleção mais forte do continente africano. Tanto é que o torneio continental de seleções da África, que é a Taça das Nações Africanas, nos anos 60, foi dominado por Gana. E todo jogo da seleção era uma festa. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Mas o Nkrumah, ele discursava nos jogos da seleção. Ele ia cumprimentar os jogadores. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Ele dava prêmio para os jogadores. Para ele era muito importante os resultados das partidas. Aqui. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, nos anos 60, que o Nkrumah leva a seleção de Gana para jogar alguns amistosos na Europa. Aí nessa foto é ele sendo condecorado, no Nkrumah sendo condecorado pelo Santiago Bernabéu, que à época era presidente do Real Madrid. Então Gana e Real Madrid chegaram a disputar uma partida. E aqui a gente vê que todos os jogos da seleção ganesa, o Nkrumah estava presente, e ele descia no gramado, ele descia no campo para cumprimentar os jogadores, para falar com cada um deles, para dar um incentivo. É interessante dizer, eu vou mostrar um videozinho daqui a pouco para vocês, para exemplificar isso, mas que o Nkrumah, ele chegava ao ponto de prometer casa para os jogadores. Mas, ó, vocês ganharem tal partida, forem campeões de tal torneio, vocês vão ter uma casa, eu vou financiar tal coisa para vocês. Então, digamos assim, haviam vários incentivos porque para ele era muito importante. Ele, inclusive, chegou a fundar um torneio. Ele era uma pessoa muito vaidosa, então ele botou o nome dele no torneio, que se chamava Nkrumah Gold Cup. E só podia participar desse torneio as seleções de países que já eram independentes.
Então, isso era um barato, porque todo jogo era uma festa política. Aí tinha o presidente, tinha sempre ele e o presidente do outro país que estava ali representado pela seleção. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, um pouco do clima, do que era esses jogos de futebol. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Forward then. Independence. To independence now. Tomorrow. The United States of Africa. Before 1961, the Black Stars, as the Ghanaian national team are known, had been coached by Europeans. As part of his plan to Africanize national life, Nkrumah brought back Charles Gyamfi, who was playing in Germany for Fortuna Düsseldorf, to become national coach. He and the players all had direct access to the head of state. Being a star within the Black Star, I can always go to him without even making an appointment. I go to him. If I'm in need of anything, I go to him and tell him. The Black Stars became the ambassadors of Ghana, spreading Nkrumah's gospel of Pan-Africanism. I remember in 1965, during the Kenya's Independence Day, we were asked to go to Kenya and exhibit the Ghana brand of football in those days. On Sunday, when we met them, we beat them 13 goals to nil. A Kenya national team. And Jomo Kenyatta was there. Já tá bom. Então, não sei se vocês conseguiram entender, mas ele fala muito, o primeiro jogador lá falando, se você era um Black Star, eu não precisava nem marcar horário com o médico, era só chegar lá que ele já me atendia. E o segundo jogador falando, então, eu lembro do jogo contra o Quênia, que era para comemorar o aniversário de independência do Quênia, e o Jomo Kenyatta estava lá. E nós ganhamos dele, foi um baita presente para o Kenyatta. Então, tinha uma carga política muito grande. Então, os jogos, o Nkrumah fazia discurso. Inclusive, a gente até viu, ele falando lá, hoje celebramos uma Gana independente, para amanhã celebrarmos os Estados Unidos da África. Então, essa sempre foi o norte dele. Ele é aquela pessoa que tem um biógrafo dele que diz que ele era muito charmoso. Ele seduzia muito com as palavras. Que era difícil você conversar com o Nkrumah e não ficar encantado com ele. E era uma pessoa que, apesar de falar no começo do seu governo, né, abertamente essa questão de um Estado socialista, ele conseguia ter um canal aberto de diálogo com todos. Então, por exemplo, tem uma agenda dele que é interessante, que ele vai numa terça-feira até o Fidel Castro, em Cuba, para parabenizar o Fidel Castro pela Revolução Cubana. E de lá ele pega um voo e vai visitar o Eisenhower nos Estados Unidos. Então, assim, ele era esse cara, ele falava todo mundo gostava do Nkrumah. Tanto é que ele chegou a presidir a Associação dos Não Alinhados durante a Guerra Fria. A grande questão com ele é que ele ele começa a ter problemas já logo no começo do governo dele. Principalmente no final da década de 50, quando é importante lembrar os apoios que ele tinha. Em 55, os mineiros ganeses fizeram uma greve extremamente pesada
E quando o Nkrumah se torna primeiro-ministro em 57, o Nkrumah não está nem aí para eles. Nem aí, nem aí, nem aí. Ele promete uma porrada de coisa para os mineiros, que fazer, de questão de lei trabalhista e tal, e não faz nada. E a grande briga que ele teve foi com os produtores de cacau. E aí ele começou a ter problema sério. Porque em 58, 59, você tem um boom do preço do cacau. A tonelada do cacau triplica de preço. Só que no Nkrumah, aí foi uma falta de habilidade dele, política. Ao invés de incentivar o cultivo do cacau e a exportação, a hora de fazer dinheiro, ele começa a fazer tributações extremamente pesadas em cima dos produtores de cacau. Então, quando ele começa o governo dele em 1961, ele já começa com muita crítica por parte desse setor. E aí a semente, porque ele ainda gozava de bastante prestígio, de muita popularidade a partir de 61. Então ele começa a tomar atitudes bem ele se sente confortável para tomar atitudes extremamente autoritárias. Então ele começa a prender o opositor. Entre eles, um senhor chamado Joe Appiah, pai de Kwame Anthony Appiah, autor do texto de hoje, que era um grande defensor dele, e que, enfim, depois virou as costas, se eu posso assim dizer. E ao passo que o Nkrumah vai fazendo isso, e a economia não começa a dar sinais de que a coisa vai melhorar, esses apoios que ele tinha, que ainda conseguiu manter, começaram a ficar cada vez mais escassos. E ele começou a ficar mais autoritário. Ele começou a se sentir muito, muito poderoso, principalmente muito dono do exército, até que o exército deu um golpe nele e o destituiu do poder. Ele sofreu um golpe militar. E o Nkrumah, ele tem que fugir, ele vai primeiro para Guiné, vai trabalhar lá com Touré, ele vai ser uma espécie de ministro da Casa Civil, assim se eu posso dizer, fazendo um paralelo que a gente tem no Brasil, do Touré, e vai morrer na Romênia, vai passar para a Romênia. Este livro que ele escreve, o Lutas de Classe em África, é uma certa redenção dele com ele mesmo e com as críticas que ele passou a receber de ter abandonado o socialismo. E, de fato, foi uma pauta que ele deixou de mencionar por bastante tempo. Principalmente quando ele vai tratar... quando a popularidade dele começa a cair, ele tem dificuldade de manter o governo, e aí ele começa, digamos assim, a tentar agradar todo mundo que estava desagradado com ele. Tentou abraçar todo mundo e claro que não ia dar certo. E nisso aí estava, digamos assim, amansar a fala acerca do socialismo. Caiu, não teve como segurar, e esse livro que a gente está lendo, que a gente viu uma citação, é um pouco dessa redenção dele. Ok, falamos bastante aqui do Nkrumah. Aonde é que o Nkrumah entra nesse texto do Joe Appiah? Por que esse livro se chama Na Casa do Meu Pai? Como eu falei, o pai e a família do Kwame Appiah, eles vêm da elite tradicional de Gana, que sofreu bastante com o Nkrumah já logo no seu governo. O Joe Appiah, pai do Kwame Appiah, é um grande entusiasta de Nkrumah, até que ele começa a ter discordâncias, críticas e vai preso. Ele era um jurista, enfim, você tem uma ideia, o que é prender um juiz, né? Então foi uma coisa meio pesada. E, inclusive, o Appiah, ele se chama Kwame Appiah em homenagem ao Kwame Nkrumah. Era o nome que o pai dele deu para homenagear o Nkrumah. Então esse livro, ele é um ajuste de conta dos Appiah com a linha de pensamento panafricanista do Nkrumah. E se vocês forem ver, já logo na página 9 do livro, o Kwame Appiah deixa escapar que tem um interlocutor ali. Ele começa a falar do seu pai e ele diz o seguinte: alguns mundos, o mundo dos tribunais de justiça, para onde meu pai ia, trajando seus escuros ternos europeus e levando a peruca branca dos advogados britânicos, que depois da independência ele continuou a usar
como no período colonial, sempre com uma rosa do jardim, o jardim de minha mãe. O mundo do parlamento, para onde ele ia nos primeiros anos que tenho lembrança. Já então, como adversário do seu velho amigo Kwame Nkrumah. E meio que para por aí, as citações ao Nkrumah. Você não vai ver muito mais dele falando do Nkrumah no livro. A gente sabe que tem um interlocutor escondido aí. E qual que é o ponto que eu comecei a falar já no início da aula? A obra do Apiá chega no Brasil sem a gente saber quem é o Nkrumah. E sem a gente entender da obra do Nkrumah. Sem a gente conhecer a obra do Nkrumah. Ou seja, a obra do Apiá chega sem a interlocução, sem a outra parte. A gente consegue ver essa briga do Nkrumah, aliás, do Apiá, mas a gente não consegue ver quem está apanhando ali. Então vamos falar um pouco disso. O que o Apiá está querendo aqui? O que ele está buscando nesse texto? A primeira coisa, e que nela que eu quero me ater, o Apiá ele busca uma desconstrução do panafricanismo sob o prisma da raça. Porque, para ele, esse panafricanismo, que vai ser guiado e influenciado pelo pensamento racialista do século XIX, que é baseado num racismo intrínseco e na experiência africana no Novo Mundo, vai compreender a África como um lugar culturalmente homogêneo, no sentido da existência de uma forma de pensamento e conteúdo caracteristicamente africano. Para ele, esse panafricanismo vai buscar alicerce de uma forma completamente errônea, ignorando as diferenças dos passados pré-coloniais, bem como também as experiências coloniais dos africanos. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre as falas do Nkrumah por aí, eu descobri uma entrevista que ele deu para o Globo em 2013, do Nkrumah não, do Apiá, em 2013, em que o entrevistador pergunta para ele sobre a contribuição do Nkrumah e de outros pensadores como George Padmore no panafricanismo. E essa é a resposta dele. A principal contribuição deles foi, em primeiro lugar, conceituar a África como um todo, de modo a criar uma outra maneira de falar sobre o continente. Antes disso, não havia qualquer razão para os africanos pensarem em si mesmos como africanos em um sentido coletivo. Em segundo lugar, esses intelectuais conceituaram o povo da África em termos raciais. E aí que vem a palavra. Ou seja, eles fizeram da África um só lugar e dos africanos um só povo, pertencente à raça negra. Isso forjou uma unidade possível, mas também trouxe problemas. Mesmo que você pense que o conceito de raça é útil, uma visão racializada da África exclui porções significativas do continente, como as populações de origem árabe do Maghreb, por exemplo. Tem uma outra porção que ela exclui também. Se vocês olharem para a foto do Apiá, vocês vão perceber que ele não é uma pessoa de pele escura. O que sempre foi usado contra ele na hora que ele colocava esses argumentos, dizendo que ele era uma pessoa ressentida, se eu posso assim dizer. E, de certa forma, há aí um ponto. Esse texto que vocês leram para a aula de hoje é um texto muito ressentido. Mas que tem um ressentimento escondido, camuflado, porque ele não dá palco para o Nkrumah no trabalho dele. Ele não explica, ele não joga ali de quem ele está falando no livro. O Apiá ele vai colocar que nesse sentido de garantir a proteção contra a dominação do imperialismo europeu, nesse caso do imperialismo inglês, e essa busca de se fortalecer uma identidade, eles vão cair numa armadilha complicada. E aí ele vai falar, por exemplo, da literatura, e aí ele vai usar alguns nomes muito importantes para a gente conhecer. Um que ele toma com base é um escritor nigeriano chamado Wole Soyinka. Está vivo ainda, acho que está com 86 anos. Ele foi o primeiro escritor africano a receber um prêmio Nobel em 1886 por um livro que é surreal
realmente maravilhoso, que se chama O Leão e a Joia. É um livro que ele escreve em 86. Tem um outro livro dele que eu adoro também, que ele escreve em 2008, que se chama É Melhor Partires de Madrugada. Um outro nome que a gente também pode colocar nesses que o Appiah vai usar como base para a tese dele é um escritor também nigeriano, esse aí, um grande nome da literatura pós-colonial, que se chama Chinua Achebe. Que em 1958 ele escreve um livro dos mais importantes que se chama O Mundo se Despedaça. A gente tem traduzido pela Companhia das Letras. Aliás, não só o mundo... tem um aqui, ó, dele, do Chinua Achebe, que é um livro de ensaios, se chama A Educação de uma Criança sobre o Protetorado Britânico. É pela Companhia das Letras também. A Flecha de Deus, que é um outro baita livro dele, também foi traduzido, publicado pela Companhia das Letras. Mas qual que é o ponto? Esses autores... Oi? Posso falar só um instantinho? Claro. Não, é só para ver como os alunos estão, porque a professora Patrícia pediu para ficar na coisa da discussão, ver como que eles estão, só para... Porque tudo isso que você falou é muito importante, né? Eu travei. Principalmente, se a gente parar para pensar que esse texto que o Appiah está produzindo é uma crítica ao próprio panafricanismo, é que esse capítulo ele fala mais do Soyinka, né? Dessa questão da literatura e como ela generaliza a África, né? É o ponto que eu estou chegando agora. Então eu não vou falar mais. Senão eu vou dar spoiler. Não tem problema. Não, porque o capítulo antes desse era Ilusão da Raça, que chamava? Eu não lembro como chamava. Acho que é Ilusão da Raça. Que aí ele fala mais sobre os panafricanismos e mesmo sobre os produtores da literatura. Só que eu acho que é mais complexo aquele do que esse daqui. Mas eu acho nesse capítulo, e aí, dando continuidade, o Nkrumah, ele ainda está falando dos panafricanismos, mas o Nkrumah está escondido ali. Porque qual que é o ponto? Da onde que parte o Soyinka e o Chinua Achebe dos escritos dele? Dessa literatura? Eles estão partindo de um princípio de um confrontamento com uma literatura europeia sobre a África. Então ele se propõe a fazer uma literatura que é escrita a partir de dentro da África, para levar o leitor para uma realidade cultural nova. Uma realidade cultural, mais do que isso, uma realidade histórica. E isso é uma coisa muito interessante da gente olhar para os escritores de literatura africanos, que muitas obras deles você tem ali um discurso histórico muito forte. Não tá nessa aula, mas eu recomendo demais vocês lerem um autor chamado Pepe Tela, que é moçambicano. Todas as obras dele, você tem ele usa um personagem para fazer um discurso historiográfico. Eu recomendo especialmente um livro dele que se chama A Gloriosa Família. Mas aí dando continuidade. Principalmente no caso do Achebe, que ele vai se contrapor. Tem um livro especificamente que vai emputecer muito o Achebe, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Que eu lembro que eu li esse livro para a matéria de Contemporânea 1 com a professora Ana Meme. E que lembro de ler na época e achá-lo muito complicado, assim, tinha uns problemas nele. E o Achebe ele escreve um artigo sobre isso, sobre esse livro, O Coração das Trevas. Porque ali está todo incrustado o discurso racialista, mas não só racialista, mas o discurso estereotipado sobre a África. A gente vê, por exemplo, na diferença que o Joseph Conrad, ele descreve o rio Tâmisa, na Inglaterra, e o rio do Congo, sempre colocando ali o rio do Congo como um lugar de trevas, um lugar de escuridão, um local onde a luz não habita e que para lá de dentro você só vai encontrar elementos de selvageria. Que é o que ele usa para fazer digamos assim, estereotipar o povo congolês. Quando ele vai falar do rio Tâmisa, daí ele vai falar das belezas do rio Tâmisa, vai focar no quanto aquele lugar tem em si implícita os valores da civilização. Então, o Chinua Achebe e o Soyinka, eles vão agir numa ideia, num propósito, de mostrar que a postura assimilada pela literatura, nesse sentido de individualizar a cultura africana, vai tender como um resultado
minimizar e simplificar a diversidade cultural do continente africano. Também numa ideia de contrapor a dominação cultural do Ocidente. Você vai acabar por reforçá-la. Uma vez que a realização dessa luta contra a dominação cultural é a dominação cultural, elas vão se dar da mesma maneira, com critérios ocidentais, como os critérios ocidentais foram estruturados. Então, o Appiah, ele está se utilizando desses escritores para dizer que o que o Nkrumah, o George Padmore, o Jomo Kenyatta fizeram foi singularizar a cultura africana em torno de uma raça. E que isso é muito problemático, que você transforma a África numa coisa só. Nesse sentido, nesse texto, quando o Nkrumah, o Appiah, ele centra no conceito da raça como um cerne do pensamento pan-africanista, ele faz, digamos assim, uma pregação acerca da necessidade da rejeição de uma filosofia negra. Que, nesse caso, a gente está falando de uma filosofia negra tributária dos povos oriundos da África subsaariana. E para ele isso vai aparecer como uma séria crítica a esses pensadores, ao Nkrumah, ao Kenyatta, ao George Padmore, ao Dubois, que vão se firmar como defensores de uma identidade negra essencial. E se você afirma uma filosofia negra, uma identidade negra essencial, aí o Appiah vai dizer, e é a parte polêmica da carreira do Appiah dizer isso, que você vai cair na armadilha branca do etnocentrismo. E, por consequência, você vai cair numa atitude racista. É muito complicado. Eu gosto muito do Nkrumah. Eu tenho uma empatia muito fácil pelo Nkrumah. O que me faz ler o Na Casa de Meu Pai todo ano. Eu tento renovar a leitura desse livro, porque eu sinto que eu preciso renovar também a minha empatia com o Appiah. Porque eu posso aqui fazer um discurso um pouco mais populista e colocar, digamos assim, só colocar o Appiah como uma pessoa ressentida e falar que ele vai de confronto com a construção histórica das raças no século XX e tal. Mas aí tem uma questão que nós, historiadores, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer, que é cobrar perguntas que outras pessoas não podem nos responder. Isso a gente faz muito com quem não é da história. O Appiah não se propõe a fazer um trabalho de historiador nesse livro. O Appiah ele nunca se propôs a fazer. Aliás, se tem uma classe de pessoas que é brigada com o Appiah, são os historiadores. Tanto que ele faz questão de trazer um caminho da África na filosofia da cultura. Então eu tento ter um pouco de empatia pelo que o Appiah está colocando nesse texto, para entender que, de fato, ele está entendendo que o mundo africano, e aí por isso que ele fala o mito de um mundo africano, não pode ter o prisma da raça, porque isso, de fato, é simplificar todas as entranhas de um continente. O Nkrumah, ele estava numa briga que era política. O Appiah não está mais. É claro que a gente pode ler a obra dele, esse livro inteiro, que é um livro fantástico, com esse viés do a gente está vendo uma pessoa ressentida falando. Mas eu acho que também isso é simplificar e tirar a complexidade do próprio escrito do Appiah. E eu falo isso porque ele é uma pessoa bem armada em relação com isso. Eu entrei em contato com o Appiah no ano passado, porque eu tenho um projeto que se chama Interlocuções, em que eu estou, desde o ano passado, promovendo algumas sabatinas, algumas entrevistas com historiadores que têm uma relevante produção para historiografia. Daí, geralmente, eu convido 2, 3 pessoas para fazer essa entrevista, tipo uma espécie de roda viva. E aí fiz com várias pessoas. No passado, falei com o Carlo Ginzburg, o Chartier, o Robert Darnton, o Subramanian, enfim, várias pessoas. Agora a gente está começando a agendar as novas entrevistas. Isso tem tudo no YouTube. Vocês podem assistir, tá legendado também. E eu tentei falar com o Appiah, sabendo que ia ser um pouco difícil, porque o Appiah, de fato, não tem uma contribuição necessariamente historiográfica. E ele ficou muito na defensiva.
O Appiah não é um cara que gosta de falar do Nkrumah. Ele não gosta de dar palco para o Nkrumah, se eu posso assim dizer, e para os interlocutores dele. Ele é, de fato, uma pessoa, como intelectual, que, digamos, eu acho que quis expurgar os fantasmas dele e está preocupado com outras questões agora. E tanto é que não rolou a entrevista, ele ficou bem ressabiado, ele, acho que demonstrou um pouco de desconforto, ele não sabe bem, isso ele me falou, que ele não sabe bem como que é recebida a obra dele no Brasil, então ele não sabe quais tipos de questões ele dá, daí ele pediu para mandar as perguntas com antecedência. É claro que para mim é importante falar do Nkrumah, aí ele não quis dar a entrevista. Então é isso, gente. O debate que a gente está vendo aí nesse texto é um debate com um interlocutor escondido. Esse capítulo tem toda uma roupagem de que você vai falar sobre essa linha pós-colonial da literatura, ele fala bastante do Soyinka, mas tem um interlocutor que ele está brigando ali, e por isso que ele fala de um mundo africano, porque quando a gente começa a falar de um mundo africano, essas são palavras do Nkrumah. Isso era uma coisa que o Nkrumah falava, a criação de um mundo africano. E aí o Appiah faz todo esse jogo. É um texto interessantíssimo. O livro inteiro eu recomendo que vocês leiam quando tenham tempo. Mas assim, leiam tendo à luz outros debates. É necessário se estudar a obra do Nkrumah. Tanto esse livro que eu mostrei para vocês, da luta de classe em África, como um clássico que ele tem, que é traduzido para o português, que é o Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo, que o título é uma alusão ao trabalho do Lenin no começo do século, para a gente aí ter um pouco essa ideia do que está sendo debatido. Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham... A gente consiga agora bater um papo, conversar aí, falando sobre isso. Alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus? Eu vou falar. Eles estão um pouco sem coragem agora, já salta. Acho que eu vou tentar aqui pensar. É difícil quando você começa a falar que você tem que pensar. Eu ainda não pensei antes do que eu vou falar. Só dá um segundinho, peraí. Que esse texto do Appiah, ele tem uma profunda discussão da literatura, mas não só na literatura, mas nesse contexto dessa generalização do africano, e ele faz uma crítica ao Soyinka, que é muito interessante, né? Que, por um lado, ele fala que o Soyinka ele escreve sobre os iorubás, mas não para os iorubás, mas para o Ocidente, que é uma questão importante. Outra questão também que ele coloca, que é muito interessante, é quando ele fala, pelo menos foi o que me marcou, né? A diferença dos escritores ocidentais e dos escritores africanos, como um ponto de vista... Enquanto os ocidentais eles se perguntam sobre o seu eu, os africanos ficam se perguntando sobre sua sociedade, que é aquilo que você tinha falado, né? Como essas relações entre a literatura africana e sua própria história, que é muito marcado no Chinua Achebe, né? Como se despedaça com a flecha de Deus e com a paz dura pouco, que também está traduzida, né? Pela Companhia das Letras. E o Leão a Joia, que eu estou lendo agora, de noite, assim, é muito interessante, porque ele coloca dois personagens no Leão e a Joia, que é o leão, que é o chefe tradicional, a joia, que é a Tidi, eu não lembro o nome dela com certeza, mas agora eu não estou conseguindo lembrar assim, e o professor, que eu não sei pronunciar o nome, eu acho que é Lacune, mas eu não sei pronunciar o nome, e esses dois personagens, que são os dois homens, eles estão em um conflito, um triângulo amoroso por ela. E, ao mesmo tempo, você pode também pensar uma discussão sobre o que vai ser a África daqui por diante, porque um é a tradição e o outro o Ocidente se colocando no outro mundo. O que também, quando eu estava lendo o Appiah, eu acho que está abrindo um monte de questão. Mas quando eu estava lendo o Appiah, eu fiquei pensando, será que o que a gente está falando, essa leitura só de cultura também não é um problema, de só um conflito cultural? Quer dizer, o conflito está aí, tem que ser discutido, mas só isso, será que a gente está inferiorizando toda a discussão? Só alguns pontos que me passou. Aí, se o resto tiver mais, esperamos que tenha, que faça as perguntas também. Eu acho que o Appiah faz essa observação, e isso para mim é um ponto problemático.
Porque a gente está falando desses escritores que não se propõem a escrever pelo africano. Eles estão, sim, escrevendo para o público do Ocidente. O Mundo se Despedaça é um livro escrito para o europeu ler. O Leão e a Joia é um livro escrito para o europeu ler. Porque é a proposta de embate que esses escritores... Vamos olhar, por exemplo, um livro, o Ancoléu, o Menino Fula, do Amadou Rampateba. Ele está dando ali uma aula de história acerca dos povos ancestrais africanos. Ele já começa ali com aquele grande mote, né, do livro, que é todo velho que morre é uma biblioteca que se queima. E o que ele está fazendo ali é expor o lugar da África ancestral, Yorubá, na filosofia. Ele está dando uma aula para o europeu ler. E é isso. Mas por que a gente está falando dessas experiências de intelectuais africanos que não estão na África? O Chinua Achebe vai para a Inglaterra, o Soyinka vai para a Inglaterra, o Apiá vai para a Inglaterra. Eles estão fora da África. Os grandes intelectuais africanos que a gente começou a ler agora são intelectuais que para os Estados Unidos ou para a Europa. Porque até nisso, o currículo é colonizado. Até nessa perspectiva. E é claro, o que a Apiá está apontando ali é de fato, mas eu nem vejo como uma crítica que o Apiá está fazendo, não. Ele está fazendo um apontamento de ambientação. Eles estão escrevendo para o Ocidente, eles não estão produzindo uma literatura para o africano ler. Até porque isso seria uma obra muito básica para o nigeriano. O que o Mundo se Despedaça se propõe a narrar não é uma história que vai cativar o nigeriano. Ele é uma história porque vai cativar o europeu. Eles estão ali exatamente numa briga, que eles se colocam numa briga contra o olhar externo. O Coração das Trevas foi um livro que abalou demais, assim, digamos assim, não o brio, mas que abalou demais os projetos literários africanos. Do tipo, até quando vai se permitir isso, sabe? Então, acho que tem muito disso. O Ricardo Costa levantou a mão. Quer falar? Dá para me ouvir? Eu vou... Dá para te ouvir sim, Ricardo. Então, é o seguinte, toda vez a gente está vendo os panafricanistas, e na minha pesquisa também eles aparecem o tempo inteiro, então eu fico sempre pensando assim que... E outra, eles também são muito influentes na nossa discussão contemporânea aqui de Brasil, né? Se a gente pegar as linhagens dos pensadores que a gente trata aqui, o Abdias, etc., a gente tem essa presença muito forte. E pela procedência, assim, a linhagem cultural deles, a Europa, Estados Unidos, o protestantismo, ou o cristianismo, de um modo geral, eu fico sempre pensando assim que toda essa ideia, toda essa concepção de África me parece vir de fora, sem uma observação do que é de fato, o que seria de fato o objeto, a África lá, né? Então, isso, eu fico com a impressão, a sensação de que tudo que a gente pensa de África, e levando em consideração toda essa linhagem de autores, assim, no fundo não é uma grande ficção, entendeu? Não é muito uma pergunta, é mais uma provocação que eu me faço a mim mesmo o tempo inteiro e queria lançar para ver o que você fala a respeito disso. Parece que não tem um objeto real, parece que tem ideais sendo impostos, colados em cima de um objeto, para você tentar entender o objeto sem olhar para o objeto de fato. Não sei se eu fui claro. Não, eu entendi. Eu acho que essa é uma mistificação muito típica que nós ocidentais fazemos. E é engraçado que isso vem de uma piada que eu lembro de ouvir bastante, de que tudo aquilo que não é europeu, que o europeu inventou, o europeu criou, a gente fala que foi criado por alienígenas. Então, não sei se vocês devem ouvir essa teoria da conspiração, por exemplo, as pirâmides do Egito, ou as pirâmides maias, são criações de alienígenas, porque não foi o europeu que fez. Então, na verdade, Ricardo, acho que esse é um incômodo que você tem acerca do objeto, que é muito típico de nós mistificarmos aquilo que não é ocidental. Então, tem um ponto, por exemplo, do nosso próprio currículo. O nosso currículo, ele é muito colonizado. Ele é muito colonizado. A gente passa 8 semestres falando de história da Europa.
sem chamar aquilo de história da Europa. Porque a gente normatizou uma forma de se pensar a história. Porque qual é a forma que a gente pensa a história? A gente segue aquele cânone, vieram os análises, fizeram aquele negócio bonitinho lá, libertaram a gente do positivismo, depois vieram os marxistas britânicos, aí tem toda essa construção. É toda uma construção europeia que a gente cria de se pensar a história, que tudo que não é isso, a gente cria como se fosse algo místico. O africano não pensa a história dessa forma como a gente pensa. Leiam esse livro, O Ancolé, o Menino Fula. Eu vou escrever aqui para vocês. Pô, Ancolé é um nome meio filho da puta também, né? O Menino Fula. Nesse livro, o Amadou Rampateba, ele tá dando meio que uma explicação, uma aula, falando, olha, a gente pensa a história dessa forma, assim que a gente reflete sobre o passado, ok? Mas aprende isso daí pela literatura. Então eu entendo essa questão porque, cara, demorou muito tempo para a gente começar a estudar os intelectuais africanos. É aquela coisa, a gente sempre quer pensar a história da África sem saber o que os africanos pensam sobre ela. Algo que é inimaginável. Nossa, se você vai olhar um livro sobre Guerra Fria escrito por um autor brasileiro, o livro perde a credibilidade já em 80% porque não foi um europeu que escreveu. É uma certa síndrome do colonizado que a gente tem na academia. Mas a gente começa a olhar para o que os intelectuais africanos estão falando, dos intelectuais africanos que começam a dar aula nas universidades americanas e europeias. Porque senão a gente também não vai dar ouvido, a gente não vai começar a escutar, né? E aí é uma tendência que a gente tem de uma dificuldade de entrar nesse mundo. E eu sei porque eu estou fazendo isso agora na minha pesquisa de doutorado, vou começar uma sessão de desabafo agora, que é uma perspectiva transnacional do nazismo que eu estou tentando traçar, e que no começo eu apanhei muito para entender que o nazismo alemão, eu não posso pegar ele e jogar em outro país e falar, vamos ver o que acontece aqui. O que eu estou chamando de nazismo na África do Sul tem outras questões, tem outros motivos, tem outros porquês, tem outros ondes, inclusive. E que essa nuance, esse refinamento para entender a questão, eu só estou conseguindo a partir do momento que eu vou ler os historiadores sul-africanos, que dão aula na África do Sul e que trabalham lá dentro. Entende? Eu entendo essa questão porque parece que a gente sempre está tratando uma questão da subjetificação e que o caminho que a gente encontrou para isso é a literatura. E é verdade, nós na academia, a gente está muito mais preocupado com a literatura africana para entender a história do que a própria historiografia. E tem exemplos disso. É uma literatura que se propôs a ser didática para nós ocidentais. Porque precisaram, sabe? Porque teve um embate aí problemático. Tem mais uma pessoa comum levantada aí, né? Oi. Oi. Me ouve bem? Deixa eu subir, Lucas. Boa noite a todos. Já que você está falando tanto de autores de autores africanos e tal, me veio assim, só uma curiosidade assim, em relação ao Miyakoto, né? Se você já leu alguma coisa dele, o que você acha do trabalho dele, enfim, se você se inspira em alguma coisa assim. O meu livro favorito do Miyakoto se chama E se Obama Fosse Africano? Que é um dos últimos que ele escreveu. O Miyakoto, ele entra, acho que, numa outra linha. O Miyakoto, ele já faz um trabalho super ocidentalizado. Acho que ele se sente mais ocidentalizado também. Apesar que os trabalhos dele também tem esse quê, assim, do Soyinka e do Chinua Achebe. Eu acho que é uma das pessoas mais geniais para você ler da literatura africana para se ler. Se vocês nunca leram Miyakoto, leiam. O E se Obama Fosse Africano é um livro que eu gosto bastante. É um livro que foge um pouco do estilo dele, mas ainda vale bastante a pena, assim, e ele é um escritor branco, né? Então, necessariamente, as questões de raça, para ele, elas têm um outro prisma. Aí a gente posso recomendar do Miyakoto Terra Sonâmbula, que é um clássico dele. O Fio das Miçangas, que é um baita livro.
Ah, e um outro que é muito bom também, que se chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, acho que é assim. E também é uma baita obra. Mas o Miyakoto, ele entra, eu vejo muito ele entrar numa área que já não é tanto desses pós-colonialistas. Até porque, quando o Chinua Achebe escreve O Mundo se Despedaça, o Miyakoto tem 3 anos de idade. Então ele é um cara que teve o seu percurso intelectual iniciado ali pela década de 80, mais ou menos. A segunda metade da década de 80, quando já está lidando com outras questões. O Leão e a Joia, que é um livro de 86, ele já é um livro que vem com, não vou dizer atraso, mas ele vem com 30 anos depois que esse debate começou. Entende? Essa questão da literatura pós-colonial. Então não é uma questão que o Miyakoto está tão preocupado, não. Acho que ele já tá olhando para outras questões sobre estereotipação da África, mas não necessariamente por um combate literário, se eu posso assim dizer. Pode falar, Pedrão. Obrigado. Aqui, não, é que ele falou do Miyakoto, é que vale sempre falar sobre Moçambique. Moçambique é um processo histórico em África que ele acontece depois de todos os outros, né? Moçambique e Angola. E Moçambique tem o caso próprio que Moçambique ela não chega nem ela não dialoga muito bem com o panafricanismo. Moçambique, na verdade, ela tem uma relação com o panafricanismo meio complexa, assim, porque eu acho que isso é muito legal, de quando vocês puderem ter uma oportunidade de olhar no Google o mapa de Maputo, você anda pela história do socialismo. Então, tem a rua Vladimir Lenin e você também tem a rua Patrício Lumumba, mas você não tem uma rua Nkrumah. Porque a questão é que, assim, para Moçambique, a sua história é uma história vinculada à luta armada, principalmente a uma aproximação com a China, com a União Soviética e um certo... E é diferente. Mas isso é um ponto sobre Moçambique, né? Mas... Os marxistas moçambicanos eram muito tretados com o Nkrumah. Aliás, os marxistas africanos eram muito tretados com o Nkrumah. Eles não gostavam do Nkrumah, do prisma da raça, não. Para eles, o lugar do panafricanismo é África, acabou. É isso, e é muito complexo. E outra coisa que eu quero falar aqui é também a gente pensar essa questão. Não sei se pode se pensar, mas eu vou colocar mesmo assim. Se pensar essa questão do que seria um panafricanismo, também numa tentativa de entender o que seria uma nação dentro desses territórios. Porque o que é nação é muito complexo, principalmente em África, que essas formações nacionais não são criadas de forma interna, mas externa. Chega o português e, no caso Moçambique, sai pá, é isso. E Moçambique, eu vou usar esse exemplo, que Moçambique sempre fala, né, que vai do Rovana a... Eu sempre esqueço, é impressionante, quando eu preciso eu nunca lembro. Vai até o Rio, vai até ali onde é o Quênia, e isso é Moçambique. Essas definições de terra é muito... Como eu vou linkar isso ao texto? Estou tentando aqui, mas eu vou linkar o texto. São processos muito diferentes, Pedro. As ditas colônias britânicas conseguiram um processo de independência muito mais tranquilo. Inclusive, várias delas participam da Commonwealth ainda. Gana, salvo engano, Gana está na Commonwealth. Salvo engano, não sei se é caso. É diferente, por exemplo, você vai olhar para os países lá perto de Gana. Burkina Faso, com o Tomé Sankara, os países ditos de colônia francesa, eram outro tipo de processo. O Sankara enfrentou uma luta armada pesada lá com o processo de independência. Meu Deus, Argélia. É nesse aspecto que eu entendo a crítica dos marxistas africanos ao Nkrumah. Porque, primeiro, tinha uma certa raiva de que o Nkrumah conseguiu muito fácil, assim. Ele foi preso, mas ele saiu da prisão para ser primeiro-ministro, sabe? O governo britânico colocou ele lá. Vocês já assistiram aquela série chamada The Crown? Tem um episódio dela que a rainha Elizabeth II vai pra Gana. Ela dança uma valsa com o Nkrumah e tal. O Nkrumah era super chapa da Tia Beth. Eles eram muito chapas. Parceiro mesmo. Não teve uma ruptura, assim, do tipo... Ela foi umas 2 vezes visitar Gana, teve em Accra.
com o Nkrumah. Imagina se isso acontece nos países de colônia francesa, sabe? Na África do Sul, a relação era muito boa com os ingleses. É que na África do Sul é mais complexo, você tem os afrikaners, que aí a gente está falando de uma outra conjuntura social. Mas é diferente, é outra pegada, sabe? É uma outra questão. Os marxistas africanos tinham essa treta com o Nkrumah porque, cara, eles não viam os brasileiros negros como parte do processo pan-africanista deles. Por mais que nós temos nomes assim importantíssimos no Brasil para se pensar pan-africanismo, como o Abdias do Nascimento, como a Leila Gonzalez, a gente não está falando de um processo unificado. Aliás, isso é uma coisa que é muito complicado, assim, o que me incomoda nas pessoas que ainda insistem em colocar a diáspora como se fosse uma história da África. Isso é uma história nossa, gente. Isso é uma história nossa. Esse é um processo que é uma história nossa e não deles. Aliás, é um passado o qual os africanos não querem ter como deles. E aí vem uma questão. Quando a gente está falando do panafricanismo do século XX, ele não é mais aquele que visava combater a visão colonialista do século XIX dos americanos. Os americanos, sim, tinham essa perspectiva do panafricanismo pela visão da hierarquia das raças. Isso não acontece no século XX. Martin Luther King, ele admirava o Nkrumah, falava do Nkrumah, mas ele entendia uma questão da África como berço do panafricanismo, e não mais os Estados Unidos. Então, a questão desses marxistas é que o Nkrumah ele queria quebrar um pouco desse paradigma. O Nkrumah ele via como os Estados Unidos da África socialista, pura e simplesmente pelo prisma da raça. Sabe, aquela coisa do tipo, você é negro, você é africano. Aí como é que ficam os moçambicanos e angolanos brancos? Como é que fica o Magrebe? Como é que fica o Oriente Médio nisso tudo? São visões. São visões. E aí entra a crítica do Apiá. Sabe? Quando tudo é africano, então nada mais é africano. Você está caindo na armadilha. E ele fala bem isso, da armadilha branca do racismo. Sabe? Aí eu já acho meio complexo, que o Apiá dá um tiro pra lua aí, e alguém ele podia ter um amigo nessa época que chegasse nele e falasse assim, calma, amigo, você tá indo muito longe. Mas é isso, assim, você não vai esperar que essa tradição... E sabe o que é bizarro? Os marxistas moçambicanos fazem isso, e em 89... 17 anos depois que o Nkrumah morreu, eles tiveram que ver o governo da União Soviética fazer um selo comemorativo ao Nkrumah. Entende? Que é isso? Mas eu acho que é muito mais aí pela figura do Nkrumah, que o Nkrumah era tipo amigo da galera. O Nkrumah ele era amigo de todo mundo. Ele não arranjava treta com ninguém. Mas é isso, sabe? De que África nós estamos falando? E nesse aspecto eu tenho um pouco de empatia pelo Apiá. Porque eu entendo de toda a pressão que ele está sofrendo como intelectual, de ter o pai dele que apoiou no Nkrumah, depois foi preso, de carregar o nome Kwame e sabe, ter uma discordância, e ter essa discordância toda teórico-política e ter uma relação tão próxima, pessoal, com o objeto de estudo que ele coloca ali. Então eu entendo também que ele não está só querendo omitir o Nkrumah do debate nesse capítulo. Mas eu acho que ele também não está querendo dar brecha para as pessoas que os seus leitores coloquem ele nessa briga. Porque o ponto é, o Apiá pode brigar com o Nkrumah não pode brigar de volta com o Apiá. Nunca pôde. Sabe? Então ele sabe que o livro Na Casa do Meu Pai vai chegar no Brasil em 97... Ninguém conhece a obra do Nkrumah. Entende? Então, eu tenho um pouco de empatia. E é difícil ter empatia pelo Apiá. Porque ele é uma pessoa meio grossa também. Mas daí só eu reclamando do tratamento dele. Não tem nada a ver mais com a aula. Vamos conversar, gente. Tô me sentindo só. Ele negou a entrevista, né? Que seria fantástica, né?
Não, deve ser fantástica, isso é bem tretosa, mas... Fantástica no sentido assim, de conteúdo que ele poderia gerar para você. Assim, o Apiá, se você for buscar uns vídeos do Apiá no YouTube, você vai ver que ele é uma pessoa meio ríspida, assim. Ele não é muito de ficar de boaça, assim. Então, ia ser interessante. Eu tive uma das entrevistas que eu fiz foi com o Richard Evans, que deve ir ao ar essa semana, mas eu fiz no ano passado. Tipo, eu consigo perceber pela diferença de quando eu entrevisto o americano, quando eu entrevisto o britânico, que os britânicos, eles não gostam de brincadeira, de piada, tipo, as entrevistas com eles são curtas, e é isso. Tipo, o Richard Evans foi até um pouco indelicado. O Apiá, imagina, o Apiá é uma conversa bem difícil com ele. Pode falar, Ricardo. Você falou a crítica à raça, a ideia de raça, no centro do panafricanismo é a crítica do Apiá, né? E aí você opôs isso à raça como construção histórica. Aí eu me coloco aqui como das ciências sociais, eu estou aqui de curioso. Então, você podia explicar essa oposição aí um pouquinho para mim, assim? Não, quando eu falo a questão da construção histórica, eu estou falando muito do choque que você tem do século XIX com o século XX. Que o século XIX você tem aquela ideia do racismo científico, que era a ideia do negro inferior pela ciência, por explicação científica. E o que acontece é que o panafricanismo do século XX ele dá um choque nisso daí, porque você vai ter os africanos ocidentalizados, que vão ter a vida acadêmica ali no Ocidente, voltar para a África, e romper com essas perspectivas de imaginar que existe uma hierarquia das raças. Esse é o ponto. E isso é importante, isso é muito importante, porque quebrar com a ideia de hierarquia das raças que os americanos estavam criando no século XIX é o que permite você ter uma visão muito mais moderna do panafricanismo. Tanto é que é a visão que a gente tem até hoje. O que impera do panafricanismo até hoje é essa visão da quebra das hierarquias das raças. O que acontece é que o Apiá está meio que dizendo o seguinte: olha, bacana, mas chega, né? Vocês fizeram isso, vocês quebraram a hierarquia das raças, estão querendo indicar que a raça é o cerne para se pensar o panafricanismo, mas vocês estão excluindo uma parte considerável da África com isso daí. Isso daí vocês estão caindo numa armadilha do racismo. Então, é nesse ponto, Ricardo, que está colocando essa quebra de paradigma. E é importante a gente entender o que está sendo produzido no mundo nessa primeira metade aí do século XX. Eu usei o Gilberto Freire de exemplo, ele estava escrevendo Casa Grande Senzala e falando da doçura das relações do senhor branco com o homem escravizado, mas ele está falando sobre uma perspectiva de violência racial muito pesada nos Estados Unidos, que não necessariamente está acontecendo da mesma forma no Brasil. E não quero justificar. Eu acho que Casa Grande Senzala é extremamente problemático. Mas apenas contextualizando de que a gente está vendo de outros debates sobre raça nesse período. Aí, um bom contraponto que você pode fazer é ler os trabalhos, por exemplo, do Florestan Fernandes sobre o Gilberto Freire, que aí eu acho que a gente tem um preâmbulo legal dessa ideia da construção histórica de raça. E eu acho que o próprio Nkrumah também, nessa briga com a Apiá, acho que é um bom exemplo disso. Gente, antes que eu esqueça, o pessoal da tarde eu fiz isso, então deixa eu colocar para vocês também. Eu fiz uns stories no Instagram indicando leituras que podem ajudar com esse tema que a gente viu hoje. Então eu coloquei vários livros lá. Então quem quiser dar uma olhada, se meu perfil aberto, pode ir lá dar uma olhada nesses livros. Meu Deus, alguém falou alguma coisa? Então, deixa eu concordar com você de uma coisa. Eu acho esse livro, Na Casa de Meu Pai, um livrão. Até porque eu acho que ele tem uma qualidade de escrita muito... É muito bom a escrita dele, eu acho muito boa. Independente de qualquer crítica ao conteúdo, tem uma escrita densa. Sim. Meu sonho referenciada em um monte de áreas diferentes, né? Eu gosto muito do livro. Meu sonho é escrever que nem o Apiá. Uma boa leitura para vocês fazerem também, e essa para mim deveria ser obrigatória em toda a graduação de História, é o Pele Negra, Máscaras Brancas,
do Frantz Fanon. É um outro livro. Ele não vai tratar em si do panafricanismo, mas para se pensar raça, é uma obra das mais importantes. E me deixa bem puto ler também esse livro, porque foi o TCC dele, né? Tipo, foi a monografia. Ele escreveu, tipo, com 20 anos, o Pele Negra, Máscara Branca. Desgraçado, né? Eu tô rindo aqui de você, do que você tá falando. Então, pô, dá uma raiva, né? Você pensa, pô, o cara escreveu isso com 20 anos. Mas é isso. Eu com 30 tô me matando no doutorado, o cara escreveu um negócio genial com 20 anos. Mas, enfim, essa é a vida. Mas Fanon devia ser leitura obrigatória. Devia ser proibido uma graduação de história não ler Fanon em nenhum momento. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que ninguém mais tá com anseio aí, uma dúvida, uma aflição. Já até começaram a sair da reunião já. É isso aí, Pedro? É isso. Aí a gente agradece o professor Jonathan por essa maravilhosa exposição, que eu já venho vendo aula do professor do Jonathan desde 2016. Já estou meio calibrado já de Nukruma, já sei até o que ele vai falar, já vou grudando os pontinhos já. Mas é isso, a gente agradece a presença do professor por essa exposição brilhante sobre Nukruma, como todas as vezes é. E é isso, gente. Então a gente se despede e quem encerra a sala é a Samira, que está ali como isso, Patrícia. Tá como a Patrícia bem novinha. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado de verdade por esse momento aqui para a gente conversar e tal. Rever o Pedro e a Denise, fazia um tempo que eu não os via. E obrigadão, gente, por estar compartilhando esse espaço aí. Sempre bom. Obrigado mesmo.